Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Hoje eu trago-vos um 2 em 1, duas opiniões numa, de dois livros com duas palavras em comum. Então eu hoje trago-vos a opinião do livro Legend, de Mary Lou, e Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. Sim, Richard Matheson. Um 2 em 1 porque, apesar de eu ter gostado destes livros, sinto que não tenho muito para desenvolver acerca dos mesmos e, portanto, vamos começar. Destes dois livros, eu li primeiro Legend, da Mary Lou. Este é o primeiro livro de uma trilogia que ainda não está completa em Portugal. O segundo e o terceiro livro ainda não saíram, apenas saiu o primeiro, e aqui entre nós não parece que a continuação vá ser publicada porque, segundo ouvi dizer, o livro não está a vender assim tão bem quanto isso em Portugal. Shame. Então Legend conta-nos a história de uma sociedade distópica militarizada que se passa naquilo que antes seria Los Angeles, penso eu também. Who knows? E conta-nos a história do Day e da June, dois pontos de vista completamente diferentes de duas pessoas que vêm de mundos completamente diferentes também. Nesta sociedade distópica, à semelhança dos Jogos da Fome, os jovens têm que passar por um teste feito aos 10 anos e é esse teste que vai determinar qual vai ser a sua posição nesta sociedade. Se tiverem um resultado muito bom, são integrados nos quadros do exército e do governo, e se tiverem um resultado um bocadinho mau, são escorraçados para os campos de trabalho forçados, onde têm vidas da caca. Basicamente a história começa a partir do ponto, começa muito antes disto, mas começa a partir do ponto em que o irmão da June, é importante referir que a June pertence então a este mundo rico e fabuloso do universo deles, e o Day pertence aos pobres. O Day é uma espécie de Robin Hood que rouba, que tira aos ricos, neste caso que tira ao governo para ajudar os mais pobres, especialmente para ajudar a sua família. É o fugitivo mais procurado de toda a República. A República é o nome então deste universo, ao contrário de Capitólio para os Jogos da Fome. E a June é uma menina muito privilegiada. A história começa a desenvolver-se a partir do momento em que o irmão da June, o Matias, é morto aparentemente pelo Day. E a June então é incumbida de tentar capturar o Day e fazê-lo pagar então pelo crime que ele cometeu. O que dizer acerca de Legend? Alterna entre estas duas pessoas, a história é contada na primeira pessoa entre o Day e entre a June. A edição está muito boa em aspectos como, e eu mostro-vos, acho que já houve outros booktubers a mostrarem isto, mas, por exemplo, quando é a June a falar, temos aqui em cima o nome e um tipo de letra específico. Quando é o Day, então temos Day e um tipo de letra diferente, e isto ajuda-nos de facto a não perder o fio à meada, se bem que a autora conseguiu com muito sucesso diferenciar as vozes de um e do outro. Nós percebemos muito facilmente quem é que está a falar porque eles são realmente muito diferentes, e as coisas começam-se a desenvolver a partir daí. A June começa a conhecer o Day começa a conhecer a June, e a June percebe que o Day não é aquilo que aparenta ser, e percebe também que a República não é aquilo que ela sempre pensou que fosse. Então, enfim, temos aqui um cocktail fantástico para um grande boom que acontece lá mesmo mais para o fim. Eu gostei do livro, gostei da história, gostei tanto quanto os Jogos da Fome, se bem que eu acho que são completamente diferentes. Diz aqui que é para os fãs de Jogos da Fome, e é de facto, é uma distopia, só que eu sinto que é uma distopia que é muito mais próxima e muito mais real de nós e do nosso universo do que os Jogos da Fome propriamente ditos. Porque, pelo menos para mim, é muito difícil conseguir imaginar um mundo em que um Capitólio, em que uma força de X em X anos meta pessoas a lutarem até à morte umas com as outras por um quinhão de comida. Enquanto que a sociedade militarizada que este livro nos apresenta é muito mais possível de acontecer do que então os Jogos da Fome. Nesta sociedade que Mary Lou criou, temos também um problema premente, que é a peste, que mata muitas populações dos bairros mais pobres, e ficamos a descobrir alguns aspectos interessantes acerca então da origem desta peste e de muitas outras coisas que eu não vos posso dizer, senão estaria a estragar-vos a história. Críticas, a Legend tem uma. Eu dei-lhe 4 estrelas e não lhe dei 5, porque senti que a autora não desenvolveu de todo o mundo de Legend. Esta distopia eu
fiquei sem entender como é que as coisas chegaram ao ponto em que chegaram. Vão-nos sendo dados indícios que provam que poderá ter sido um desastre natural a pôr as coisas da forma que estão, mas nunca nos é claro, nunca nos é dito claramente aconteceu isto, isto e isto. Não. E eu senti falta disso, senti falta de contexto, senti falta de estrutura ao longo da história. É de facto um YA e não passa muito disso. Tenho esperanças que nos próximos livros, então, esta construção do mundo seja mais evidente, seja melhor, se bem que já me disseram, Sebastião não faz isso, se bem que já me disseram que isto de facto não acontece. Há várias pessoas a dizerem que os livros declinam, mas que declinam mesmo à grande e à francesa, que são muito maus. E eu estou um bocadinho naquela. Eu não acredito que a continuação vai ser publicada em Portugal. Estou um bocadinho naquela, quero lê-los em inglês então, porque gostei da forma como terminou e quero ver para onde é que as coisas vão e como é que isto tudo vai terminar, mas tenho muito, muito medo de investir os meus eurinhos em edições inglesas lindíssimas que depois se vão revelar uma grande caca. E é isto que eu tenho para vos dizer acerca de Legend. De facto, recomendo para fãs de Jogos da Fome, recomendo para fãs de distopias, mas falta alguma coisa. Faltou alguma coisa. E agora passamos à opinião do livro Eu Sou a Lenda, que em comum com Legend tem Legend, Lenda, I am Legend, Legend, Lenda. Fácil de perceber. Eu parti para a leitura de A Lenda completamente enganada. Eu sinto-me defraudada. Defraudada. As minhas expectativas foram por água abaixo com a leitura deste livro. Eu vi o filme Eu Sou a Lenda em 2007, na altura em que ele saiu. Adorei. Penso que vi no cinema. A questão aqui é, eu sou uma borrona para ver filmes com zombies, com vampiros, desde que sejam assustadores, óbvio, não brilhem no escuro. Sou uma borrona. Eu vi este filme e adorei. Há ali umas partes um bocadinho mais chatas, mas no todo eu gostei bastante. E isto foi em 2007, já passou algum tempo, e eu ia naquela de ler um livro que me relembrasse então e que me fizesse sentir todas aquelas sensações de medo e de ansiedade que eu tive quando vi o filme. Não aconteceu. É evidente, e toda a gente diz isto, é evidente, logo nas primeiras páginas, que o livro Eu Sou a Lenda não tem nada a ver com o filme Eu Sou a Lenda. E isto deixou-me completamente fora de mim. Como é que é possível que se faça um filme baseado num livro, atenção, baseado, que não tem nada a ver? A única coisa de facto que o livro tem em comum com o filme é o nome do protagonista e ficamos por aí e arrumamos a opinião. Não, agora a sério. A única coisa de facto que tem em comum é mesmo o nome do protagonista, não tenho mais nada em comum. Eu Sou a Lenda, o livro, conta-nos a história do Robert, que é aparentemente o único homem sobrevivente no planeta daquele que foi um vírus que devastou a população e transformou grande parte dela em vampiros. E agora paramos e refletimos em vampiros. Mas não são vampiros sanguinários e assim super agressivos e super rápidos e super uhul, como temos no filme. Não. São vampiros clássicos. São o clássico vampiro que dorme durante o dia, que tem medo da cruz, que tem medo da água corrente, que só pode entrar em casa se for convidado. Enfim, alho, essas coisas todas. É o vampiro clássico. Regra geral, eu achei o livro muito aborrecido. É preciso ter em conta que este livro foi escrito nos anos 50 e, portanto, tanto as visões científicas e as visões acerca dos vampiros são um bocadinho antiquadas, mas não foi isso que me fez, enfim, achar o livro aborrecido. Foi mesmo escrita... Um livro escrito na primeira pessoa por uma pessoa que está sozinha à face da Terra realmente não deve ser muito interessante e este não é. O livro começa a ser interessante, para mim começou a ser interessante a partir das 100 páginas, quando aparece alguém para ele ter um diálogo, sem ser com a cabeça dele, porque aquilo já me estava a deixar completamente doidinha. Eu ia dar 2 estrelas ao livro. Porque achei extremamente aborrecido, a escrita estava-me a aborrecer, tudo me estava a irritar neste livro, porque não é o filme. Shame on me, eu sei, a culpa é minha, não é inferindo do escritor. Mas depois há um twist que me deixou também a trepar paredes, tipo, what? Nem sequer a merda do twist é igual ao filme, deixou-me a trepar paredes. Há um twist e há um final que primeiro me deixou completamente doida e a seguir eu parei e pensei nele e até gostei. Então dei-lhe 3 estrelas, mas foi assim uma coisa muito puxada a ferros. No final do livro temos
3 ou 4 contos que eu confesso que não li na íntegra. Tenho uma vista de olhos pelos contos e também não me chamaram a atenção. E foi isto. Defraudada. De facto, eu recomendo e eu tenho que começar a fazer isto, é ler os livros antes de ver os filmes, porque infelizmente tem acontecido com muito filme. Eu vejo primeiro e depois leio o livro e acho o livro uma porcaria, porque não é igual, porque não corresponde. E é isto. E pronto, é tudo o que eu tenho por hoje, 2 em 1. Espero que tenham gostado. Se já leram estes livros, digam-me em baixo nos comentários, especialmente acerca de Legend. Vale a pena continuar com a série? Não vale? Gostaram? Não gostaram? Digam-me tudo cá em baixo. Até ao próximo vídeo. Tchau!